A Fiat Strada é a picape mais vendida hoje no Brasil e é por isso que ela merece muito a nossa atenção aqui no YouTube do Veículos e Velocidade. Você já viu o review padrão da versão Ultra, exatamente essa mesma picape aqui no nosso canal. O que a gente quer te mostrar agora? Um pouco da aplicação mista que ela tem, porque a Fiat Strada é um carro em que você vai utilizar tanto dentro da cidade quanto vai te permitir uma situação de uso off-road, seja para o trabalho, seja para uma visita no sítio, uma ida para a praia, uma estrada um pouco mais longe do asfalto. E é exatamente isso que a gente quer te mostrar nesse vídeo. Então, para começar, a gente vai enfocar agora apenas nas questões mais próprias para o fora de estrada. Na dianteira, essa versão Ultra, ela teve essa repaginada e ela tem esses apliques aqui que não tem pintura. Tudo isso para um uso fora de estrada é interessante, porque se a pedra pegar aqui ou aqui, ela não vai arranhar a pintura, ela vai pegar direto no plástico. Outra coisa que é legal, e a gente já pode se aproximar aqui da lateral para poder ver, são essas molduras aqui nas caixas de roda. Tanto na frente quanto na parte de trás do carro, isso está presente e é interessante. Outra coisa que a gente já percebe aqui é o estribo. Esse estribo da Mopar, ele vem de série. Agora, eu não arriscaria subir nesse estribo. Eu não confio tanto a ponto, da gente poder fazer esse processo todas as vezes que vai utilizar o carro. As rodas dessa picape, dessa versão Ultra, elas são aro 16. A gente não tem aqui um pneu de perfil tão alto. Quando a gente chega mais para cá, para a parte de trás do carro, o que a gente encontra? Santo Antônio e também a cobertura da caçamba. E aí o legal dessa picape é o fato dela ter uma mola, e não é uma mola gás nem nada, é uma mola bem simples, que nos permite, olha só, uma abertura suave. A tampa, ó, não cai, ela não despenca, fica parada. E quando você solta, ó, vejam como ela é bem mais leve, bem mais macia para manusear do que outras picapes que a gente já experimentou. Tudo isso é graças a esta mola que tem aqui, que facilita tanto a abertura quanto também o fechamento, porque ele fica muito mais leve, ó. Pronto, fechou a tampa. Vejam como foi suave. E isso é bastante interessante porque as picapes médias não têm isso e é uma solução bem fácil de poder trabalhar. Cobertura da caçamba é bastante útil, mas a gente precisa falar aqui exatamente do que essa caçamba nos oferece. Então é por isso que eu vou abri-la. Já abrimos no outro vídeo, vamos abrir aqui de novo, exatamente para a gente poder falar e explicar tudo que essa picape aqui oferece. Coisas que eu acho bem legais aqui é o fato de a gente ter aqui iluminação na caçamba, e a gente pode acender essa iluminação com a picape parada, com um botão aqui no painel. Então a gente já está vendo ali do outro lado e também aqui nesse lado não, mas apenas ali naquele lado, a gente já está vendo então a iluminação acesa. A gente liga ela lá na frente. Travessas aqui para que a gente possa utilizar a própria vedação e a lona da carroceria. Bom, o que nós temos aqui neste espaço de caçamba da Fiat Strada? Os números de capacidade volumétrica e também de capacidade de carga, eu vou deixar eles escritos aqui no vídeo, mas aqui ó, temos um acessório que serve para não arranhar a picape e vários ganchos aqui ó. Esses ganchos de fixação e amarração de carga são muito funcionais, você pode prender aqui ou lá na frente. Tem 4 ganchos nessa parte de baixo e aqui na parte superior também tem mais ganchos. Então possibilidade para isso não falta. E você ainda pode prender algo aqui. Pensei que poderia, mas não dá, porque o vidro fica bem próximo dessa barra aqui. Então aqui já não dá para aconselhar. Mas o que é legal aqui na estrada é o fato da caçamba ter dimensões altas, né? Ela é uma caçamba alta e você nem precisa que seja caçamba baixa, porque como ela tem câmera de ré, então facilita. E olha, é um manuseio facilitado, todo mundo que tem picape conhece esse processo para poder abrir ou fechar aqui a cobertura, né? Essa cobertura aqui que ela é não vou dizer que é a prova d'água, mas que ela evita a água. O que a gente pode ver aqui ó, é que o manuseio da vedação é fácil, depois você bate aqui e aí sim estamos de novo com a caçamba pronta para ser fechada e eu até usei força demais. Isso tudo é bem legal.
Na construção, a Fiat Strada usa a plataforma modular da Fiat na configuração MPP. Os números de altura são bem interessantes. Primeiro por conta do ângulo de entrada de 23 graus. Depois, por conta da altura mínima do solo de 185 milímetros, inferior às estradas com câmbio manual que tem mais de 20 centímetros de altura. Mas o ângulo de saída é grande, com 29 graus. Outro sistema que ajuda muito a Fiat Strada é o conjunto de molas parabólicas na traseira. Se você quiser saber mais sobre isso, assista o primeiro vídeo que nós fizemos com o review da Strada Ultra. Para começar o nosso percurso, a gente vai fazer aquela mesma simulação que a gente já fez com a Chevrolet Montana, saindo de uma região de sítio, chegando de novo de volta na cidade. E olha, a estrada, ela tá de novo bastante esburacada. Então a gente vai começar o percurso aqui com a Fiat Strada, nesse trecho aqui de buraco. E olha, a gente já percebe o seguinte, o quanto que ela dá soco, né? A gente sente bastante aqui dentro. É claro que o trecho está bastante acidentado, mas ainda assim, a capacidade que ela tem, se nos dá soco aqui dentro por um lado, também mostra boa capacidade. E a gente até consegue, ó, enfrentar a condição de lama, aqui de barro, passar com ela por algo, né, que seja assim superficial, que a gente também não tem tanto problema. E quando precisa encarar um obstáculo como esse aqui, ó, um buraco mais profundo, ó, apenas aqui eu senti tocar foi o estribo na lateral, porque o resto ela não raspou o carro, né, não encostou. E quando tem, por exemplo, muita ondulação, muito buraco, a própria altura que ela tem do solo consegue fazer a picape, né, superar esses obstáculos de maneira mais tranquila. Agora, claro, como a suspensão é mais dura e mais rígida, só no momento de terra mais parelho, né, mais plana, sem buraco, é que a gente não sente tanto aqui dentro. Mas o que é interessante aqui da Fiat Strada é um tanto essa capacidade que ela tem de ser um carro bem consistente, bastante firme e que a gente pode passar por obstáculos aqui, ó, andando de novo, né, nessa estrada que está bem esburacada, ó, ela enfrenta esse verdadeiro X que a gente faz aqui, né, consegue passar por tudo isso com uma suspensão que tem durabilidade, que tem consistência, porque a sensação que a estrada nos passa, ainda que ela seja um carro duro, né, que passa um pouco dessa imperfeição para cá para dentro, ela nos transmite uma sensação de um carro durável, de um carro muito resistente, de um carro que tem capacidade para enfrentar esse tipo de condição aqui, de ficar rodando por buraco, por condição adversa, por bastante tempo. Olha só, é realmente mais uma estrada esburacada, ó. E a gente vai enfrentar de novo aqui, ó, uma verdadeira caixa de ovos aqui. Olha só, jogando para um lado, para outro. O carro demora, né? Tem mais dificuldade para superar esse obstáculo. Balança muito, até a gente aqui dentro balança, ó. E ainda assim, ela tem capacidade para isso. E a gente sente aqui uma capacidade para passar por esses obstáculos maior, por exemplo, do que numa picape, na própria prima Fiat Toro, ou do que a Chevrolet Montana, que tem um desenho mais urbano. Aqui a estrada tem essa vocação, a gente sente que ela tem mais essa firmeza, essa suspensão mais própria, mais rígida, mais condizente com a ideia da utilização desse carro em trechos fora de estrada. Isso é bastante interessante, porque é uma vocação dessa pequena picape da Fiat aqui, que mostra que ela tira de letra esse tipo de obstáculo. Ela vai com bastante valentia. Claro, atoleiro, barro, questões em que só a tração 4x4 daria conta, é fato que a gente não vai entrar aqui com a Fiat Strada. E caso a gente precise, ter um outro recurso. Estou falando aqui do Traction Control, que está atrás aqui do meu celular, o botão, e ele serve para pinçar uma roda que estiver com menos atrito, para que a gente possa, por exemplo, sair de um obstáculo. Agora, por exemplo, olha só, coloquei a picape em cima aqui de um obstáculo. Eu vou sair daqui sem o Traction Control, tá? Para que a gente possa, ó, como ela patinou e jogou um pouco mais para a direita e demorou para puxar. No momento em que ela está utilizando o Traction Control, o que ela vai fazer? Esse sistema ele vai frear uma roda e vai transferir, na verdade, né, vai fazer com que a força da tração acabe indo especificamente para a roda que tem atrito, porque ele vai frear uma roda e vai impedir que esta roda, no caso do meu lado esquerdo aqui,
acabe tendo então desperdiçando a energia, né? Acabe patinando. Então a ideia aqui é que ela puxe mais para o lado com atrito. Vamos lá, ó. Ó, interessante, porque a gente já viu que ela jogou mais para a direita. Por quê? Porque a tração ficou concentrada na roda da direita, que estava com mais atrito, e também deixou, né, essa roda aqui do lado esquerdo com o freio acionado, conseguiu segurar um pouco mais. É um recurso que essa linha nova da Fiat tem e que você consegue utilizar em uma condição fora de estrada. Agora a gente começa a se afastar um pouco então desse percurso de terra e a gente vai poder então fazer uma média de consumo dela voltando para casa, voltando, por exemplo, de um sítio, para que a gente possa voltar para casa e ter uma ideia de como que ela vai se comportar. Depois de ter andado no barro, você chega, vai desembarcar da picape e aí olha a situação aqui, ó. Estribo todo sujo, tomado pelo barro. E o problema é que para você alcançar o pé no chão, ó, não tem como não raspar aqui com a perna, né, a calça aqui da perna no estribo. E aí com certeza você vai sujar sua roupa. O que foi que eu fiz agora? Eu zerei o computador de bordo dela, o computador de bordo do Trip B, o Trip A ainda está acumulado desde o último vídeo que nós gravamos. Então lá no Trip A eu tô com 10,7 km com litro e 99 km rodados até agora. E agora no Trip B a gente vai fazer uma média e eu vou passando para vocês quais são as parciais. Esse primeiro trecho que a gente vai pegar aqui é um trecho muito mais fluido, com mais tranquilidade de manter aqui os 60 km por hora dentro do limite da via. Só que soltou tanto barro aqui na frente que eu até vou passar um pouco da água aqui para a gente poder limpar o para-brisa. Mas aqui, em velocidades mais constantes, eu tenho certeza que o consumo da estrada vai ser muito bom. Primeira parcial aqui de consumo, 4 km rodados agora e a gente tem 10,6 km com litro. Eu até esperava um pouco mais, mas acabou tendo um pouquinho mais de trânsito, então não deu para desenvolver uma velocidade constante. Agora, uma coisa é fato. Nesse primeiro percurso a gente já percebeu que esse motor 1.0 turbo da Fiat aqui consome mais combustível do que o motor 1.0 turbo lá da Chevrolet Montana. A Chevrolet Montana é mais econômica porque a gente fez esse mesmo percurso aqui e ela apresentou médias bem melhores. Aqui na estrada a gente não conseguiu chegar muito perto daquilo que a gente viu lá no vídeo da Chevrolet Montana. Eu estou falando do vídeo da Montana azul escura, que a gente fez esse mesmo percurso saindo do sítio e voltando para o centro da cidade. Agora a gente vai começar a pegar um pouco mais de trânsito, um pouco mais de movimento, e aí a gente vai ter uma ideia já do consumo um pouco mais real desse carro. Agora, enquanto isso, interessante a gente comentar um pouco da sensação de dirigir essa picape. Os vidros, em termos de visibilidade, ainda que eles não sejam tão grandes, eles são eficientes. Não falta visibilidade aqui dentro do carro. Como a gente tem a câmera de ré, então o fato da traseira ser mais alta também não nos influencia muito, não nos prejudica muito. Outra coisa que é legal é a posição do banco. E aqui na estrada não poderia deixar de ser de outra maneira, que é o fato da gente ter aqui um banco mais alto, uma posição de condução mais elevada. Isso é interessante porque, claro, é uma picape que a gente está dirigindo, não é um carro mais urbano, mais esportivo, enfim. Então o que a gente tem aqui? Um carro que consegue manter aquela ideia de que você está dirigindo uma picape. E aqui a estrada se diferencia bastante da Chevrolet Montana, porque lá na Montana ela é mais baixa, a gente não tem tanto essa percepção da posição mais elevada de condução, ela é um carro efetivamente mais urbano do que a Fiat Strada. A Fiat Strada tem um pouco dessa vocação, né, um pouco mais rústica, né, não tanto para a cidade, mas um carro pensado para outras condições de uso. E uma outra questão que a gente percebe é o próprio conforto do banco. Não é um banco largo, nem fácil te espalhar aqui dentro, mas você consegue se acomodar perfeitamente. Não é um banco que vai te cansar efetivamente quando estiver dirigindo o carro. E a partir de agora, trânsito parado, a gente vai rodar um pouco aqui ó, no anda e para da cidade,
aquela movimentação típica, né, da tarde, final de tarde, enfim, em que com certeza essa média de combustível que vinha boa até aqui, de 11,5 km com litro, deve baixar um pouco mais. Lá na Montana a gente viu esses números irem bem mais altos. Aqui, olha, 11,2 foi o que eu consegui fazer nesse percurso de 6 km que eu estou dirigindo até agora. Talvez se fosse um percurso, por exemplo, uma viagem de 100 km, eu acredito que ela vai fazer bem mais do que isso, né? Bem mais do que essa distância curta que a gente fez, que não deu tempo do carro aferir uma média, né? Uma média mais constante de consumo de combustível. Olha só, passamos pelo trecho ali de obras que estava com congestionamento e a gente já percebeu que aqui a estrada já baixou o consumo para 10,1 km com litro, que a gente estava em mais de 11 km com litro. Então, né, mostra que esse tipo de situação, né, de trânsito mais pesado afeta o consumo. E ainda com esse convívio com a Fiat Strada e depois de ter feito exatamente o mesmo trecho com a Chevrolet Montana, a gente pode fazer uma comparação e tentar entender por que o consumo aqui ele está mais alto. É muito sutil da gente perceber isso. Olha só, vou diminuir aqui para 30 km por hora e vou acelerar até 60. Ó. Olha só, já cheguei nos 60 km por hora. E eu sequer utilizei o modo Sport dessa picape. Então a gente percebe que o acerto de motor aqui da Fiat Strada é um acerto voltado para o desempenho, ó. Para a picape estar sempre pronta para retomar e te entregar desempenho quando você quer, e você ouve o ronco, te instiga, acaba tocando um pouquinho mais. No caso da Montana não é esse o propósito e não é isso que a gente vê lá. A gente vê um comportamento mais suave, uma aceleração mais progressiva, ainda que ela acelere bem e ande bem, não anda e não tem essa resposta tão explosiva quanto a gente vê aqui na Fiat Strada. E aí a gente pode então entender um pouco de que o acerto de motor de um carro ou de outro é diferente, não é o mesmo acerto. Lá talvez a gente tenha uma ideia mais comedida para nos dar potência suficiente e nos entregar também um pouco mais de consumo de combustível, né? Um consumo melhor. Aqui a ideia já é ter um carro disposto, pronto, instantâneo na hora de retomar a velocidade. Por quê? Porque o dono que quiser consumo de combustível, ele não vai exatamente nessa aqui 1.0 turbo. Ele pode ir na estrada com motor 1.3, que ela é mais econômica, e além disso, ela também vai ter uma manutenção mais simples a longo prazo. E o dono, né, o proprietário, o interessado, o cliente que quiser um carro mais disposto, vai buscar exatamente o que ela tem aqui, o que essa Fiat Strada tem, ó. Bem forte a retomada, a ponto até da gente se aproximar rápido demais dos carros que estão na frente e conseguir ter essa explosão maior em termos de desempenho. Muito legal da gente poder dirigir um carro e dirigir outro no mesmo lugar para fazer essa comparação. E outra coisa que é interessante a gente avaliar, até mesmo a suspensão aqui no degrau, né? Bem mais durinha, a gente sente aqui. O pessoal estava fazendo obra ali e aí fez a fresagem, tirou o asfalto e agora ainda não tinham colocado a outra capa. Então por isso que a gente pegou esse degrau no meio do caminho. Agora, uma coisa que é interessante a gente avaliar também entre as duas picapes, né, tanto a Montana quanto a Strada, é o comportamento do câmbio de cada uma. E aqui no CVT, quando a gente está dirigindo ela no modo normal, a prioridade é sempre deixar a rotação a mais baixa possível que ela encontrar. Então no momento que você chegou na velocidade de cruzeiro, você vai estar andando aqui a 50 km por hora a 1.500 rotações. Quando você começar a subir e mantiver os 50 km por hora, ela vai elevar um pouco a rotação e aí sim vai nos dar um pouco mais de força para o carro para que ele mantenha a velocidade. Então você não tem efetivamente uma troca de marcha, né? Não é isso que acontece. Já lá na Chevrolet Montana, a gente tem sim um câmbio então automático com marchas reais, não é um câmbio do tipo continuamente variável. Então a rotação dela oscila um pouco menos, a gente percebe ela já em rotações mais altas, ela gira, né, de uma forma um pouco diferente. Ainda que o câmbio tenha muitas marchas e consiga nos dar combinações de giros mais baixos, é diferente do funcionamento desse aqui da Fiat Strada, em que a gente tem um continuamente variável. E até porque lá na Montana, ainda que muito suave, mas muito suave mesmo, a gente até percebe as trocas. Aqui no caso da Strada realmente não tem troca e ela não faz simulação de marchas
quando a gente estiver dirigindo num trânsito urbano dentro da cidade. Apenas nas acelerações, né, quando a gente está acelerando o carro, retomando na estrada, é que ela vai fazer aquelas trocas de marcha nas posições pré-definidas. Então, nesse percurso que a gente está aqui, eu já rodei 10,4 quilômetros e nessa média de consumo aqui, entre sair lá do extremo sul aqui de Porto Alegre, né, de um percurso de sítio, chácara, né, aquela ideia de que você vai poder aproveitar esse carro no final de semana ou vai utilizar para ir para o trabalho todo dia numa propriedade rural, a gente já consegue ter uma boa ideia de como que ela se comporta. Ela é um carro que é bem duro, mas muito resistente então para andar em estrada de terra, em estrada esburacada. Ela vai ter capacidade para passar por esses obstáculos de uma maneira muito boa e também consegue te trazer de volta para dentro da cidade sem problema, sem reclamar, sem você ter algum susto de provocar algum dano no carro, porque ela tem efetivamente uma boa capacidade para enfrentar esse tipo de obstáculo. E eu fecho aqui com 10,9 quilômetros rodados, 11 quilômetros rodados e um consumo médio aqui de 9,9 quilômetros com litro, vai virar os 10 agora, quilômetros com litro rodados. Então, a gente já consegue ter essa comparação. Encerramos por aqui, vamos para a conclusão. A Fiat Strada é a picape e muitas vezes até o carro mais vendido do Brasil. Então por isso ela merecia a nossa atenção com esse segundo review um pouco mais próximo do dia a dia dela. E a gente viu que o Traction Control ele faz a diferença, ele consegue ser um recurso a mais para um uso no off-road. É claro, não é aquele sistema Adventure Locker que pinava, né, que bloqueava o diferencial para deixar igual a força das duas rodas. Não, ele usa o freio para isso. Mas ainda assim é um recurso que está aqui presente. E a gente consegue entender um pouco por que essa picape consegue atender bem quem tem um sítio e mora na cidade e vai para esse local todos os dias, ou se não todos os dias, todas as semanas. Ou mais, quem trabalha no campo e roda em estradas acidentadas por muito tempo. Exatamente isso que traz mais aptidão para a própria Fiat Strada. E é assim que ela deve continuar se mantendo com essa boa colocação que ela tem no mercado. É lógico que, se a gente for pensar num carro para trabalho, é melhor você ter um motor 1.3 de concepção mais simples, um câmbio manual. O problema vai ser você querer usar e comprar o 1.3 depois de andar nessa aqui 1.0 turbo. Se gostou desse vídeo, então não se esqueça, se inscreva aqui no YouTube do Veículos e Velocidade. E assiste também o outro review da Strada Ultra, em que a gente traz todas as informações e dá todos os detalhes. Tchau e até a próxima.